vai. Boa noite a todos, a todas. Estamos aqui novamente na nossa escola de formação Ricardo Silva, nesse espaço da Fundação Verde Herbert Daniel, dentro da programação da Fundação, dentro da programação do Partido Verde, para a preparação para as eleições municipais de 2020. Temos aqui na nossa sala do Zoom quase mais de 70 pessoas na nossa sala, diversas pessoas que nos acompanham nas redes sociais, tanto da Fundação Verde Herbert Daniel, através do Facebook e do YouTube, como no Facebook do Partido Verde do Estado de São Paulo. Peço sempre a todos que estão conosco aqui na sala, que estão conosco no Facebook, que curtam e compartilhem esta live, essa apresentação, essa reunião ao vivo, para que nós possamos, dessa forma, ampliar o nosso alcance, ampliar a presença do Partido Verde em todo o Brasil. Eu, antes de passar a palavra para as nossas palestrantes, gostaria de convidar o Marcelo Silva, do Partido Verde Ceará, para que dê as boas-vindas em nome da Fundação, dê as boas-vindas a todos que estão presentes nesta reunião. Marcelo Silva, boa noite. A palavra está contigo. Conseguiu, Marcelo? Isso. Boa noite. Tá legal? Sim. Boa noite, Romildo. Boa noite, Tófano. Boa noite às nossas queridas palestrantes, né? A Roberta e a Ana Carolina. Boa noite aos nossos queridos companheiros aí da Fundação Verde Herbert Daniel. A Fundação tem essa grande missão que é cada vez mais capacitar todos os nossos brasileiros, não só aqueles militantes do partido, mas todo cidadão comum, na questão da consciência política e do processo do político aqui no nosso país. Então, mais uma vez, mais uma reunião. Eu parabenizo aí o nosso companheiro Tófano, que é o secretário de formação do Partido Verde Nacional. Um abraço, Tófano. Cumprimento os nossos conterrâneos cearenses, eu sei que tem muitos cearenses aí participando da reunião, e todos aqueles em todos os recantos desse nosso imenso Brasil. Eu desejo realmente uma grande participação. Temos duas grandes palestrantes que vão focar um tema que eu acho muito atual, que é a questão da importância das redes sociais e a questão do seu uso. Então, sem mais delongas, nós passamos a palavra aí para o companheiro Tófano, para que ele possa colocar aí em vídeo a Ana Carolina e a Roberta. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Marcelo. Para quem não sabe, o Marcelo Silva é cearense, foi prefeito de Maranguape e ele é conselheiro da Fundação Verde Herbert Daniel, uma figura muito querida entre todos nós. Romildo, você faz as vezes da apresentação das nossas palestrantes? Romildo caiu, segue. Vamos lá. Então, vamos seguindo aqui, hein? Olha aqui. Hoje nós temos duas convidadas especiais, a Roberta e a Ana Carolina. Elas, na verdade, assessoram uma pessoa que fez uma palestra espetacular semana retrasada para a gente aqui, que é o nosso deputado federal, o Israel Batista, que é do Partido Verde do Distrito Federal. E eu queria dizer, Roberta, que foi muito bacana a resposta de todos os nossos inscritos no curso. Foi muito bacana, o pessoal adorou e está vendo com bastante frequência no YouTube o vídeo que ficou no ar. E eu tenho certeza que a palestra de hoje vai ser de arrasar. Então, como todo mundo que ingressou aqui, sala lotada, quer ver vocês, sem mais delongas, eu vou passar para as nossas duas especialistas em comunicação, Roberta e Ana Carolina. Está com vocês a palavra.
Boa noite, gente. Boa noite a todos os presentes. Eu sou Ana Carolina Carvalho, sou parte do time Comitê, que é uma agência especializada em assessoria de comunicação, no planejamento da comunicação e em gerenciamento de crises. Fui parte do time do Israel por muito tempo, por 5 anos. Participei das campanhas do Israel e é por isso que a gente traz esse case. Eu vou deixar a Roberta se apresentar antes de compartilhar até a nossa apresentação para vocês. Tófano, Marcelo que falou, quero dizer que o Ceará no meu coração, né? Porque minha família é toda daí e eu só nasci em Brasília, mas é porque não foi um processo democrático, né? Então, fico feliz que esses conterrâneos estejam aqui nos assistindo. Agradecemos o convite feito de maneira tão carinhosa pelo Tófano, de trazer esse case do professor Israel, que já teve no último encontro aqui com vocês. E a ideia hoje é a gente ampliar de um ponto de vista mais técnico de comunicação, porque essa pandemia, como aconteceu em várias frentes, ela acelerou alguns processos e a gente vai ter a campanha mais digital de todos os tempos. Então, essa é a nossa expertise e a gente vai trazer um pouquinho da importância e como entrar de maneira mais profissionalizada, porque o grande problema que a gente tem hoje é a cultura do improviso, né? Então, às vezes, a gente faz uma campanha de maneira improvisada. E o objetivo hoje é trazer um olhar mais técnico, tá? A Ana vai conduzir essa parte de planejamento, porque foi ela que fez o planejamento, todo o planejamento. Nós duas espelhamos isso de comunicação da última campanha do professor, a federal, aqui em Brasília. Uma campanha difícil, uma campanha muito dura, mas uma campanha também muito autoral e com muita criatividade. Então, a Ana é autoridade em planejamento, ela é craque nisso. E eu, por outro lado, além de fazer o planejamento também com ela que a gente fez, mas eu enveredei os caminhos. O meu mestrado é um mestrado bem genuíno, que é em gerenciamento de crises, e a gente tem tempo suficiente nessa lida aqui para trazer para vocês um pouquinho de como não sangrar também nas redes sociais, e que é importante. Mas, sem mais delongas, eu vou passar aí a palavra para a Ana. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu vou, então, compartilhar a minha tela com vocês. Compartilhou? Deu certo? Alguém pode me dar um retorno? Sim, aqui a gente está vendo. Está vendo, né? Tá bom. Então, nós já nos apresentamos para vocês, a gente planejou toda a campanha do professor com muito carinho, com muita honra, né? Ele é uma figura incrível, muito boa de ser trabalhada, e aí toda essa nossa expertise, a gente está apresentando aqui para vocês. Eu sou especialista em comunicação estratégica e nós também criamos um produto, que é um calendário com sugestões de postagens para os dias de campanha. E a Roberta, como ela disse, ela é mestre em comunicação e consultora de crises. Então, a gente soma aí nossas expertises, nossos saberes nessas eleições por meio da comitê. Bom, gente, aqui tá nossas redes, tá? Então, se vocês quiserem seguir a gente está sempre postando dicas, inclusive a Roberta postou uma hoje de crise, eu tenho muitas dicas sobre eleições também. As eleições em tempos de Covid, isso é importante a gente falar, porque a gente vive um momento muito atípico, né? Na verdade, a gente vai ter uma eleição que ninguém mais sabe como será. Assim, não existe uma fórmula, ninguém contou para a gente que a gente ia entrar na maior crise sanitária da nossa geração. Todos nós, o mundo foi pego de surpresa e a gente está vivendo isso num ano de campanha, né? Num ano de eleição. O que acontece? Essa vai ser a eleição mais digital de todas. Se antes já vinha nessa tendência da presença digital, a campanha do professor, por exemplo, de 2010, do professor Israel de 2014, ela foi tão digital que ele foi case da BBC. Porque naquela época não se faziam tantas campanhas com presença digital tão forte e com pouco dinheiro, né? Porque o que o digital vem como aliado é que você tem condições de fazer uma campanha com menos custo, embora, é bom fazer até um parêntese aqui, naquela época, o Israel chegou a fazer campanha no Orkut, por exemplo. Naquela época, não precisava se gastar tanto com funcionamento,
quanto precisa hoje por causa da bolha que as próprias redes criaram, que é para monetizar, né? Para ganhar dinheiro mesmo. Bom, o planejamento da campanha, gente, ele é essencial e, assim, o improviso, ele não tem como contar com sucesso diante do improviso, né? Primeiro porque, como eu disse, a gente está vivendo uma situação de pandemia, e aí, se você não planejar seus próximos passos, não tiver uma noção de onde você quer chegar e o que você quer apresentar, você vai apanhar, porque vai estar todo mundo concorrendo com você pela mesma audiência, vai estar todo mundo brigando com você pelos mesmos eleitores. Então, o seu conteúdo tem que se diferenciar. E depois, porque realmente eu tenho 20 anos de carreira, 10 deles na política. Na minha experiência, eu não vejo como você ter uma campanha de sucesso sem planejamento. Eu não conheço. Então, o ideal, gente, e aí, assim, a gente está vivendo um momento do pré-campanha. A pré-campanha se estendeu um pouco mais em função do adiamento. Então, esse é o momento de preparar a campanha. A campanha em si, como preparar essa campanha? É você já deixar tudo organizado, falar, ó, isso aqui é o que eu vou fazer durante a campanha. Inclusive o post da derrota e da vitória. Claro, todo mundo vai contar com a vitória, mas até o post final vai estar pronto para você viver seus 40 e poucos dias de campanha, 40 e tantos dias de campanha com tranquilidade, e não na ansiedade de o que eu posto hoje, o que eu faço hoje, o que eu faço amanhã, ou a sua equipe nessa ansiedade, né? Então, o que é preciso fazer? Começar, especialmente se você não tem uma carreira na política. Você se conhece? Qual é a sua persona? É fazer o exercício mesmo de reconhecimento de quem é você, candidato. E isso, gente, é meio chatinho, mas você ir para a rede social sem saber quem você é, sem imprimir a sua identidade, é o risco também da sua rede ficar esquizofrênica. Então, se você não tem uma persona, a sua identidade, que você vai trabalhar na sua rede, você, assim, para quem não sabe onde chegar, qualquer caminho serve, você não vai atingir seu objetivo, você não vai alcançar seu objetivo final. Então, antes de tudo, você precisa traçar sua persona, entender quem é você, quais são seus valores éticos, que frases te representam, quais as palavras mais importantes para você. Então, nesse exercício aqui, por exemplo, do professor Israel, a gente sempre trabalhou com oportunidade. O slogan dele sempre foi faz a diferença. Então, desde lá atrás, o faz a diferença a gente trabalha desde a primeira campanha dele, depois, ao longo do tempo, fica reforçando isso nos mandatos, e aí o mandato dele virou o mandato da oportunidade, porque ao longo do tempo a gente foi percebendo, ao traçar a persona dele, que tudo que ele fazia era gerar oportunidade de igualdade para os jovens, naquele momento. Então, a gente juntou algumas palavras, oportunidade, juventude. Você vai fazer um jogo de palavras, 3 palavras às vezes bastam, mas palavras que realmente representem você. E essas palavras vão te ajudar a nortear essa persona. Então, se você é uma pessoa que fala de oportunidade para a juventude, você já sabe um caminho, né? E qual é a persona dele? Ele é professor de cursinho, de ensino médio, ele está ali lidando com os jovens na fase em que tem que tomar uma decisão para a carreira profissional. Então, ali, quando a gente fazia o exercício de persona com ele, a cada eleição, e ele foi envelhecendo, então, né, tem que ir refazendo esse exercício, a gente vai percebendo esse redesenho da persona. É um processo, até a gente brinca com os nossos clientes, quando as pessoas chegam na comitê e a gente vai fazer esse exercício, a gente fala, não, você quer uma sessão de terapia, é terapêutico mesmo. É você fazer um mergulho profundo em quem é você. Bom, nesse processo, outra sugestão que a gente dá é você fazer também uma análise das suas forças e das suas fraquezas, né? Vamos dizer assim. Então, assim, quais são suas forças? O cenário da minha cidade é de renovação. Então, né, eu sou a primeira eleição, eu estou no cenário de renovação, ótimo. É o cenário da minha cidade, é uma força. O meu partido é um partido leve, o Partido Verde é um partido leve, que não tem crise, as pessoas têm boa aceitação, tá? É outra força. Eu sou bem engajado com o meio ambiente na minha cidade. Na minha cidade tem muito engajamento na parte ambiental. Então, vai lá desenhar as suas forças. E as suas fraquezas, quando você for
fazer esse exercício, você já tem que fazer com ele em mente, assim, tá, e aí, como eu vou usar, se tem alguma das minhas forças que anulou essa fraqueza, ou se eu vou ter que procurar uma estratégia para anular essa fraqueza? Será que eu vou ter que pensar em meios de anular essa fraqueza? Então, esse é o exercício do mapeamento da sua persona política. Bom, e aí você vai começar também a fazer uma leitura de cenário. Então, quem são seus concorrentes, ou os principais deles? Né? É anotar mesmo, é pegar um papel e caneta e falar assim, quem são meus concorrentes, o que eles têm de vantagem sobre mim, o que eu sou melhor do que eles. Esse mapeamento também te ajuda a pensar em estratégias de como anular os seus concorrentes, de como você pode sair na frente deles. E quem são seus apoiadores? E aqui, gente, a gente entende por apoiador todo aquele que é multiplicador do seu nome. Então, a gente, por exemplo, tinha times de professores na campanha do professor Israel, né? Tinha times de professores que defendiam o nome dele. Então, eles são os stakeholders do professor Israel. Então, com esse time, como a gente trabalha com eles? A gente trabalha com eles na rede social, no WhatsApp, né? Em grupos de WhatsApp. E aí, nos tempos em que se podia ir para a rua, né, fazer campanha de rua daquele jeito que a gente fazia antigamente, tipo gincana, que era uma delícia, eles iam para a rua também, abordar as pessoas, conversar com os alunos, enfim. Os apoiadores são seus multiplicadores. Eles vão levar seu nome para vários lugares ao mesmo tempo, já que você vai ter que fazer, durante os 49 dias de campanha, uma agenda muito qualificada, né? Sua agenda, você não vai poder ir em todos os lugares que você desejar. E quem são seus eleitores? Entender quem vai votar em você é fundamental. E, assim, tem gente que pensa assim, nossa, isso é básico. Não, a gente já pegou pré-candidato que não sabia quem era o eleitor dele. Ele entendia que ele tinha uma potencialidade, queria ser candidato, mas não sei quem é meu eleitor. Não, você tem que saber quem é seu eleitor, né? Assim, sexo, faixa etária, eles estão geograficamente localizados ou são de alguma categoria, algum nicho. Isso tudo é importante até para definir a sua comunicação. Dentro desse exercício aí todo que a gente faz, vai surgir muitos insights, e ele é de uma riqueza enorme se a pessoa consegue se juntar com mais algumas pessoas, ter uma equipe mínima, né? E ele sai muito rico, porque dali pode sair o mote da campanha, o slogan, o conceito, ideia até de como trabalhar a identidade visual dentro disso, sabe? Se a pegada for mais jovem, meu negócio vai ser mais descolado, ou não, eu falo para mães, falo para famílias, não, então uma pegada mais conservadora. Enfim, é desse exercício que vai sair também, as cores podem sair daí, todo o conceito da campanha, para que você possa passar para a equipe de comunicação que vai desenvolver os seus materiais. Bem, e aí, gente, uma vez que você já definiu o seu branding persona, né? Quem é você, fez todo aquele mapeamento, você tem que repensar em quais redes sociais você precisa estar, porque rede social existem aos montes, né? Então, assim, tem gente usando até o LinkedIn na campanha, mas para você ele é importante? Essa é uma análise também que é preciso ser feita, porque, assim, o Facebook, as pessoas da sua cidade estão mais no Facebook ou no Instagram? Normalmente, cidade de interior, onde a internet é mais lenta, as pessoas estão mais presentes no Facebook. É uma percepção que a gente já teve, já pegou até pesquisas a respeito. O pessoal mais velho também está mais presente no Facebook, né? As pessoas mais velhas estão lá, os mais jovens estão no Instagram. Os bem mais jovens que vão votar pela primeira vez não estão em nenhuma delas, mas eles certamente estão no YouTube, porque o YouTube virou a nova ferramenta de pesquisa da juventude de 16, 17 anos. Eles estão no YouTube. Eles nem querem saber mais do Instagram, estão no TikTok também. Mas eu tenho perfil para usar o TikTok, uma ferramenta super engraçadinha de fazer gracinhas, de usar de uma maneira mais descolada, porque forçar a barra é muito ruim. Construir um fake é muito ruim. Então, quando a gente fala em construção de persona, a gente fala de você ser verdadeiro com você mesmo. É uma das suas faces que a gente vai te apresentar.
A gente não vai construir um fake. Você não pode ser um fake porque o fake ele cai. Uma hora ele é desmascarado e aí você vai ter uma crise. A Roberta fala muito bem sobre isso. Então, dentro da sua persona verdadeira, você tem que analisar quais redes combinam com você e onde seus eleitores estão. Então, tem gente que tem ansiedade para usar o Twitter, porque o Twitter é uma rede de formador de opinião. Mas faz sentido para você? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. O Twitter, lá estão os jornalistas, estão os políticos, os analistas de política, os formadores de opinião estão lá. Então, se você é uma pessoa que tem abertura com a imprensa se interessa muito pelo que você tem para falar. A imprensa está sempre querendo pegar umas aspas suas. Então, o Twitter faz muito sentido para você. Então, o professor Israel, ele está no Twitter, mas vez ou outra a imprensa vai lá, pega algo que ele postou e usa como aspas. Se isso não fizer sentido para você, é melhor não perder energia com essa rede, porque o Twitter ele dá muito trabalho. Ele é o que exige mais da pessoa, assim. Você não pode, é muito difícil você delegar para terceiros expressar o dia todo o seu próprio pensamento, diferente do Facebook e do Instagram, que a gente programa as postagens. O Twitter, ele é o quente, ele é do dia a dia. Então, lá no Twitter é onde as pessoas colocam as notícias de última hora, suas sensações sobre aquilo, sua leitura de cenário, é conteúdo hard. Então, se seu eleitor preferencialmente não estiver lá, é melhor que você não desperdice energia com o Twitter. O Facebook, por exemplo, ele é uma ferramenta boa para você colocar vídeos maiores, textão. O Instagram é uma rede da estética, então, assim, as pessoas querem ver beleza no Instagram. Então, ficar colocando card, ele mais afasta do que junta, né? O Instagram, ele é uma rede que favorece até a sua humanização. Então, se você precisa dar uma humanizada no seu perfil, você vai fazer isso no Instagram. É lá que as pessoas querem ver sua família, querem ver sua rotina, seus dia a dia, você nos stories, compartilhando seus pensamentos em vídeos curtos. O Instagram ele é muito bom para isso. Bom, aí as outras redes, tipo o LinkedIn, que é uma rede muito de currículo, empresarial, e outras mais que existem, só se for essencial para você, mas eu acredito, falando assim, muito sinceramente para vocês, que não vale a pena, na minha opinião, não vale a pena desperdiçar energia com o LinkedIn, por exemplo. Bom, e aí, gente, sabendo qual é a sua rede, qual é seu perfil, qual que é seu objetivo, você vai ter o mote da sua campanha, você vai tirar o plano do papel. Então, você vai pegar os 49 dias de campanha, vai planejar dia a dia, lembrando sempre de pulverizar ali as suas propostas. Então, porque a campanha, ela tem uma onda, sabe? E aí eu quero que vocês gravem muito isso. A onda da campanha, ela começa assim, você vai pulverizar seu nome, depois você vai disseminar suas propostas, em seguida você fixa o seu número e depois você pede o voto. É esse conceito da onda que vocês têm que trabalhar do 49º dia de campanha ao dia da eleição propriamente dito. É nessa onda que você... gente, tem uma pessoa me pedindo aqui para controlar a câmera. Eu aprovo ou declino? Cristina, alguém sabe me dizer o que é isso que está aparecendo na minha tela? O que ela pediu? Para controlar a minha câmera. Não. Tá, deve ser alguém que fez alguma coisa sem querer. Bom, então, você vai dentro dessa onda, vocês vão planejar, então, o dia a dia. Gente, isso quer dizer, então eu só vou trabalhar o meu número lá na frente. Não. Desde o primeiro dia, todo o seu material tem que conter seu nome e seu número e o partido. Lógico. Mas depois, com o passar do tempo, com a onda, você vai trabalhar esse número de maneira mais veemente, entendeu? Tudo vai ficar pulverizado, mas lá do meio da campanha para frente, aí é onde você vai pulverizar muito o número, colocar pessoas no vídeo para falar do número para você, influenciadores, pessoas de relevância que vai falar,
ou o número do fulano é tal, vote na fulana, o número dela é tal, eu confio, é minha professora, é alguém da minha convivência, é alguém que realizou muito nessas e nessas áreas. Então, nesse período, você vai colocar seu número. E o pedido de voto expresso é aquele que você vai olhar para a câmera e falar com todo o seu coração pedindo o seu voto. E aí é o período final mesmo, porque você vai ficar batendo isso em vídeo, foto, texto. E eu sei que o tempo aqui é apertado, tá, gente? É por isso que eu estou aqui acelerando, mas as redes, para ampliar sua bolha, porque a rede social ela tem uma bolha que funciona o seguinte, ela vai mostrar para os seus seguidores, para até 10% dos seus seguidores. Então, você sempre tem que pegar o número e falar assim, nossa, só 10% disso aqui, no máximo, recebe o meu conteúdo. Como ampliar essa bolha? Fazendo com que os seus seguidores compartilhem tudo que você coloca, comentem, curtam lá, e você usar toda a potencialidade da rede social, usar os stories, colocar aqueles stickers dos stories, sabe? Que permite localização, aquelas enquetes, perguntas. Você tem que usar tudo que a rede social oferece e, assim, aos poucos, ela aumenta a sua bolha. E isso eu estou falando de alcance orgânico, eu não estou falando de impulsionamento, gente, tá? Estou falando tudo orgânico. Então, ele vai ampliando a sua bolha para ir mostrando para mais gente. Mas isso você tem que usar mais a rede social. Quanto mais você usa, mais ela amplia a sua bolha. E aí você vai fazer também com que as pessoas se engajem na sua causa, porque a ideia, gente, é que as pessoas multipliquem suas propostas, multipliquem seu nome e peçam voto para você. Então, se você fizer um planejamento que respeite um storytelling, que tenha uma lógica, uma narrativa, as pessoas vão poder compreender os seus objetivos, o eleitor ele vai entender onde você quer chegar e vai se tornar um multiplicador natural do seu nome. Esse planejamento é essencial. A gente sempre indica fazer tudo na pré-campanha e usar todos os recursos. Então, grave vídeos de até 1 minuto para ficar no feed, vídeo de mais de 1 minuto para ir para o IGTV do Instagram, foto, muita foto, e card só quando precisar. Agora, e card que eu falo, gente, aquela artesona chapadona do cardzão, não, seu número do lado com seu nome discretinho, a foto, estando em destaque, a foto tem que falar por si mesma, entende? Claro, vai ter momentos que você vai precisar sim do card, a gente não está excluindo isso, vocês vão precisar do card, mas deixar isso para momentos em que realmente foi importante. E não ficar usando o tempo todo para que também não canse essa audiência. Como eu disse, a audiência gosta do Instagram e aqui eu dou um destaque maior para ele, porque realmente é a rede do momento. Tá bom? E agora eu passo a palavra para a Roberta Teles, porque o tempo está apertadinho e ela vai falar então agora de crise. Tófano, então eu vou emendar aqui e a gente deixa perguntas para o final, né? Conforme a gente combinou, certo? Tófano mandou um joinha. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente continuar de crise. Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Confere? Sim. Sim, tá. Acho que a máxima que a Ana traz aqui é justamente a gente antecipar toda a campanha para a gente não fazer no improviso, porque a campanha é o quente ali e tal, mas a grande parte dela a gente já pode antecipar. Acho que a Ana trouxe algo que é muito interessante, que eu posso só trazer um pouquinho do case aqui do professor ainda antes de entrar propriamente na crise, é que quando a gente montou o QG de comunicação da campanha do professor, e a Ana e a Jaqueline, que, né, trabalhava também com a gente na equipe, um abraço para a Jaqueline aí, que nos assiste também, e é que elas abriram um grande planejamento da campanha do professor, tanto fizeram um documento de planejamento, quanto em post-its. Para cada dia da campanha, a gente tinha um post-it, era um paredão, assim, para todos os dias de campanha. E aí a gente sabia tudo que ia acontecer, né? No primeiro dia acontece o quê? Tem que trocar todas as redes sociais, né? As testeiras, assim, que anunciando que é candidato, né, Ana?
trocar os perfis das redes sociais. Então, assim... Todo o enxoval, né, das redes. O enxoval das redes. Então, a gente já sabia que na virada do dia para a campanha, a gente já poderia colocar, né, no momento que é permitido, a gente já trocava todos os perfis, a biografia, colocava o site de campanha, colocava a capa do Facebook, trocava o YouTube e tudo mais. Então, elas abriam desde o primeiro dia e aí ia passeando. Então, era assim, dia 3 de campanha, sobe um vídeo com a proposta tal. No quarto dia, uma foto mais humanizada com a família. No outro dia, a gente vai entrar agora com o vídeo dos apoiadores e tal, de maneira que todos os dias a gente tinha previsão de conteúdo bem planejado, dentro disso que a Ana falou, porque quando a gente fala de comunicação, a gente está falando assim, para quem eu falo, né? Porque a gente precisa entender com quem a gente está falando. Quando eu defino quem é o meu público, então, e quais são as minhas propostas, cruzando com esse público, a gente tem exatamente quem eu sou e o que eu vou passar nessa rede com essa estratégia. Então, dentro da campanha do Professor Israel, a gente tinha muito claro o público, como a Ana falou, que são os jovens, uma campanha bem jovem, mas aí a gente também tinha professores e outras frentes mais que a gente delimitava, e para todos os dias de campanha a gente tinha conteúdo para essas pessoas. Para vocês terem uma ideia, a gente começou a campanha já com os 2 posts finais do último dia, quando as urnas revelassem o resultado, a gente já tinha o post, os 2 posts, as 2 possibilidades, a gente já tinha ali, porque a gente não fez nada no calor da emoção. Fazer no calor da emoção é o que traz, que é isso aqui que eu vou trazer para vocês, que é crise. Acho que não entendi o que você disse. O meu relógio. E aí a gente já entrou com tudo parametrizado para todos os dias direitinho, a gente entrou em contato com as pessoas antes, então assim, a gente queria vídeo de lideranças, de influenciadores, então com bastante antecedência a gente já entrou em contato e a gente já pegou os vídeos, depois a gente só colocava, a gente pegava só o número e colava o número de campanha e o cargo pretendido, no caso dele, deputado federal. E aí a gente já tinha tudo desenhado até o último dia, com as 2 possibilidades de post, agradecendo, né? Se fosse vitorioso ou, caso a gente não conquistasse a vitória, a gente já teria o post. Deu tudo certo, a gente foi bem planejadinho, o professor realmente tem muita entrega para a nossa cidade e a gente pôde subir o post da vitória ao final, né? Mas aí, entrando aqui em crise, propriamente dita, é que, assim, quando a gente vai improvisado, é que pode dar o problema. E aí a gente queria chamar a atenção aqui de vocês, quando a gente está falando muito de rede social, é que a gente precisa ter atenção, e como é uma campanha muito online, é que existe um dado que todo mundo tem que ter em mente. 90% das crises têm componente online, porque as pessoas estão nas redes sociais. Então, antes, assim, eu sou estudiosa de crise há 10 anos. Lá atrás, quando eu comecei a estudar, a gente falava muito das crises na imprensa, nas grandes encruzilhadas, na mobilização de pessoas e tudo mais, mas sem esse componente de rede social passado 10 anos que a gente tem hoje. Então, o que viraliza na rede? É o furo, é a mesma coisa da imprensa. Então, assim, o que você faz, tá ok, não é mais do que a sua obrigação, mas o que viraliza? É o furo, não é o ordinário, é o extraordinário. E aí, sim, a crise, outro dia eu estava dando uma aula e alguém falou assim, professora, mas a crise é só o que é ruim? A crise é só o que é ruim. E o que é ruim viraliza. E aí, como a gente está trazendo aqui a campanha na rede social, é importante a gente olhar para essa campanha do ponto de vista de prevenção, porque, assim, não ter uma crise significa gozar de uma boa imagem e fazer uma boa campanha. Porque a gente vai entender que o inimigo não está lá fora, o inimigo está dentro do projeto. E aí eu vou explicar para vocês como, tá? Deixa eu passar esse meu slide aqui. Então, eu já falei para vocês que as crises são online, as pessoas estão mais empoderadas, as pessoas emitem suas opiniões, elas querem saber, né? A gente falou aqui da rede social, a rede social é uma bênção nesse tempo de pandemia, mas, ao mesmo tempo, a rede social, ela é ida e vinda, né? Então, assim,
A gente vê muitos candidatos assim, não, vamos entrar na rede porque a gente quer alcançar o maior número de pessoas, mas saiba que se você sofrer uma crise, a mesma força com que você leva a comunicação, isso também vai voltar para você. Então, eu vou trazer aqui uma perspectiva para todo mundo ter assim, um pensamento mais crítico assim, para vocês que são candidatos e candidatas. Eu vi que tem muitas mulheres aqui nos assistindo. A gente gosta muito também, como mulher, né, de trazer esse assunto, mas é que a gente vai percebendo que a gente sofre de crise, que a gente não parou para refletir sobre elas. Então, quando eu digo que o inimigo não está lá fora, o inimigo está aqui dentro, eu vou dar alguns lampejos para vocês, tá? A crise, ela mora no detalhe. Então, onde é que mora a crise? A crise mora num post que eu fiz uma leitura de cenário incorreta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Já aconteceu da gente ter que gerenciar essa crise. Uma crise assim. A gente tem um momento de empoderamento feminino e a gente já teve um candidato que postou uma piada de muito mau gosto, uma charge de muito mau gosto sobre mulheres. E foi ele mesmo que postou. E aí eu pergunto para vocês, precisa ter inimigo lá fora? Quando a gente traz aqui que a crise mora no detalhe, é que se ele tivesse atentado um pouquinho para a leitura de cenário, é que não cabe mais piada de mau gosto contra mulheres ou contra quem quer que seja. Acho que hoje a gente tem que estar bem antenado com esse pensamento, né? E aí, o que é muito interessante de rede social é que, gente, uma vez que foi, não volta nunca mais. Ainda que você apague o post, que inclusive apagar o post é uma coisa que a gente não recomenda muito, porque alguém vai tirar um print e isso vai se alastrar igual uma pólvora, né? Por isso é que a gente aconselha, assim, quando a Ana está falando de planejamento, é pensar antes. E aí, às vezes, no calor da campanha, você atabalhoadamente sobe um post lá que não foi pensado direito e feriu alguém. Ou estava fora do contexto, ou não cabe mais. No calor da emoção, e aí quando a gente fala assim, você que vai fazer a campanha, é bom ter mais gente pensando com você, porque às vezes você está em dúvida num post que vai subir, mas pede opinião, não faz um negócio da sua cabeça direto, né? Então, assim, eu vou subir aqui. Quantas vezes a gente internamente, enquanto equipe, olha que a gente sempre teve um time de comunicação bom, com muitos perfis interessantíssimos na equipe do professor e também aqui na comitê, quando a gente vai cuidar de uma campanha. Muitas vezes a gente se reúne no grupo e debate determinado post. Cabe? Isso aqui cabe? Vocês acham isso aqui soa, pode ofender alguém? É a mesma coisa, gente, para uma resposta. Se você der uma resposta com o fígado, que já aconteceu também da gente ter que gerenciar essa crise, imagina assim, a rede é uma bolha, né? Igual a Ana falou. Ainda mais hoje em dia que está tão dividido e tudo mais. Aí alguém foi lá e fez uma crítica para você. Já aconteceu da gente gerenciar isso. Às vezes não foi nem para você, porque as pessoas estão até meio revoltadas, assim. Falou em política, as pessoas já ficam eriçadas, né? Aí a pessoa foi lá e falou uma coisa que nem era com você, tá desiludido com a política no geral, e você foi lá com o fígado e responde bem atravessado. A pessoa tira um print e fala, olha aqui, esse candidato, essa candidata e tal, e aquilo viraliza nos grupos e tudo mais. A gente já teve que lidar com crises assim. Então, a gente sempre recomenda de você montar um time de pessoas que você confia e assim, gente, vocês acham que isso aqui, olha só, alguém me perguntou isso aqui, né, para quem vai fazer campanhas menores também, com pouca gente. Aí fala assim, mas eu tenho pouca gente, eu estou cuidando da minha rede e tal, mas não faça isso, porque uma avaliação só pode sair incorreta, né? E aí, tem outros tipos de crise que podem parar nas redes sociais também, que são do mundo offline, mas que podem migrar para cá. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você é candidato, você é candidata, você vai ser vitrine. Então, presta atenção no que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo tão elementar, mas assim, é elementar que tem gente que passa batido nisso e sofre essa crise, porque é uma crise do mundo real que vai parar na rede social, tá? Mas você vai lá, bebe e dirige e é pego numa blitz. Então, assim, de cara, você infringiu uma lei, o que por si só é péssimo, né? A gente sempre fala em crise assim, se você não quer que saia, não faça. Mas certamente isso vai tomar conta das redes sociais. Então, quando a gente fala que a crise mora no detalhe,
não é só de postagens que a gente está falando. Você tem que prestar atenção no que você está postando, mas você também precisa prestar atenção no que você está fazendo, enquanto candidato, enquanto candidata. Por quê? Porque agora você faz parte de uma vitrine. Então, tudo que você faz tem alguma repercussão. E hoje, com todo mundo tem um celular na mão, e aí, gente, os exemplos são N. Eu não sei quem lembra do fiscal no Rio de Janeiro, que foi quando acabou que flexibilizou o isolamento no Rio de Janeiro. Uma mulher foi humilhar o fiscal, dizendo que o marido dela era, acho que, engenheiro e tal, e o fiscal humilhou o fiscal. Alguém tinha um celular na mão, alguém filmou aquilo e alguém soltou na rede social. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que cada vez mais o cerco está se fechando para a questão da transparência, da correção, que é muito importante ter isso em mente na hora de fazer a campanha, assim, de você ir mesmo sabendo que determinados comportamentos não cabem mais, porque fatalmente você vai sangrar com eles e isso vai viralizar na rede social. Tem uma dica também que eu acho interessante aqui. No presencial a gente tinha mais, né? Que é fazer, sei lá, pequenas reuniões e você vai lá e fala com um pequeno grupo de pessoas. Aí as pessoas acham que não estão sendo filmadas e falam que não devem. E aí aquele vídeo fatalmente vai parar nas redes sociais, no WhatsApp, e você vai ter que se explicar, né? Então, quando eu falo que o inimigo não está fora, o inimigo está dentro, é que em muitas ocasiões, nas crises que a gente tem que lidar aqui, a gente vê que quem produziu a crise foi o próprio candidato ou a própria candidata. Então, isso quer dizer que eu estou dizendo a você que se você tem que prestar atenção no que você está fazendo, e isso vale para o seu time, todo o seu time de campanha tem que estar muito consciente que te representa também e tal, para não sangrar depois. Quando a gente trabalha com crise, é assim, quanto menos eu tiver que me explicar, mais credibilidade eu vou ter. E quando a gente está falando de campanha eleitoral, a gente está falando basicamente de credibilidade também. Então, eu tenho que me apresentar para as pessoas, mostrar o rosto, falar das minhas propostas. As pessoas têm que ver uma verdade em mim. Então, partindo dessa premissa, é que eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo quando eu falo para vocês que a crise mora no detalhe. Você quer ver uma coisa que, assim, é muito elementar? Já aconteceu também. Tem um case aqui que ele é do interior, a Ana pode me lembrar, Sergipe. Esse case, ele foi parar na revista Veja, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, era uma campanha no interiorzinho de Sergipe, de um candidato, e ele foi parar numa entrevista da revista Veja, tamanha a crise que ele sofreu. Então, assim, foi até curioso isso. Ele ficou conhecido no Brasil inteiro por conta da crise e da falta de avaliação dele, na simplicidade dele. Ele pegou a verba eleitoral e foi ouvir amigos, né? E ele foi fazer campanha. Aí, gente, é tão pitoresco assim, mas eu vou trazer esse case aqui que vocês vão entender o que eu quero dizer. E até deixa eu olhar a hora aqui também, tá dentro. Ele pegou a verba eleitoral e alguém, uma cabeça bem iluminada, disse assim: amigo, vamos fazer a campanha, você podia pagar uma cervejinha para os amigos, porque está todo mundo meio assim com a política, mas se você sentar no bar e pagar uma cervejinha, as pessoas vão te ouvir, e vai ser bem legal. Aí ele fez isso. Aí, e aí tem a questão, enfim, de legislação, não preciso nem entrar nessa questão para vocês aqui, mas deu a crise. E aí, uma pessoa também, outra pessoa iluminada, falou assim para esse candidato: olha, a gente tem um grupinho aqui, tem 27 pessoas. Gente, é um case assim, eu posso não estar sendo precisa no número, mas era um grupo pequeno de apoiadores dele no WhatsApp. E aí falou assim: você vai gravar um vídeo explicando que você não sabia que não podia pagar a cerveja com esse dinheiro da campanha. E aí é legal um vídeo hoje em dia, porque, enfim, você mostra o seu rosto, você explica e tudo mais. Gente, aí ele postou no grupo, aí ele ouviu esse conselho, ele postou no grupo. Aí ele diz na entrevista, que é muito curioso, ele fala assim: 3 minutos depois eu me arrependi. Porque a gente lida com o WhatsApp faz tempo, assim, quando começou você não podia apagar a mensagem, hoje você já pode, né? Ali tem uma janela para apagar a mensagem. Aí ele diz assim: 3 minutos depois eu me arrependi e apaguei.
E ele confiou naquilo, só que aquelas pessoas que ele achou que era de um grupo pequeno já tinham enviado para outras pessoas. E aí, quando a gente fala de WhatsApp, você não tem mais controle, é descontroladamente, aquele vídeo dele viralizou e ele virou um case que ele deu uma entrevista para a revista Veja em função disso. O que eu quero beber nessa fonte desse case e falar para vocês assim? Se você não quer que não saia, não produza. Então, eu vou fazer um vídeo, eu vou mandar igual esse candidato e vou me arrepender 3 minutos depois. Não dá para se arrepender, porque alguém vai mandar esse vídeo para outra pessoa. Já aconteceu muito, eu lidei com um case de uma crise que alguém falou assim, achei tão interessante, falou assim, olha, eu fiz um material e aí eu postei só no vídeo da família, eu mandei um vídeo e foi só no grupo da família. Depois que você mandou, você não tem mais controle. Então, quando a gente fala assim, para não ser na cultura do improviso, é que a gente hoje não pode tratar a campanha assim. A gente tem que ter estratégia, eu tenho que saber o que eu estou fazendo e por que eu estou gravando esse vídeo, qual é o meu objetivo e assim, ele está condizente, sabe? Antes de eu sair enviando, porque não dá mais para apagar, tá? Eu trouxe esse case aqui porque eu acho muito interessante. Inclusive, isso também vale, por exemplo, para áudio. Você gravou um áudio para o grupo X, mas aquele grupo X não tem mais segurança, aquilo já foi. E lembrando, você está na vitrine, tá? Eu vou trazer outro conceito aqui, gente, que, dentro dessa lógica que eu falei para vocês, que errar é humano. Então, a gente que lida com crise tem tempo suficiente para entender que pode acontecer um furo. Ou da sua parte, ninguém, né? A gente trabalha muito aqui, até mesmo com o case do Papa Francisco, que no dia 1º de 2020, não sei quem lembra, mas ele estava na Praça de São Pedro e uma mulher puxou a mão dele e ele deu um tapa na mão dela, né? Depois ele pediu desculpa. É um case muito bom, inclusive de como contornar a crise, porque ele foi sincero, né? Pediu desculpa, posicionou. Mas quando a gente fala disso, assim, se o Papa erra, né? Imagina os mortais, vamos dizer assim. Então, você tem que ter isso em mente na hora de produzir os seus materiais, mas o seu time também tem que estar consciente disso, que o seu time te representa. Então, assim, o seu time, o que ele está fazendo na rua, offline, igual eu expliquei aqui para vocês, também vale para o time de vocês. Todo mundo tem que estar engajado nessa campanha e, de preferência, tem que representar bem essa campanha. Isso é muito importante. O que a gente tem de case, de candidatos e candidatas, de que teve um furo em alguém que era do time, da equipe, sabe, que não teve uma conduta adequada. Então, quando a gente fala de conduta adequada, que hoje não cabe mais os excessos, não cabe um monte de coisas, também vale para a sua equipe. Quem tem campanhas menores vai fazer a rede pessoalmente, quando erra é humano, é que eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim, tenho que chamar mais gente para estar comigo e me ajudar a ter um termômetro. Quando eu falo de campanhas maiores, a gente tem que saber que quem cuida do processo são as pessoas. Então, essas pessoas têm que estar muito conscientes do papel que elas vão exercer nessa campanha. Então, quando a gente fazia a campanha do Israel, do professor Israel, por exemplo, a gente tinha plena consciência assim, da responsabilidade que a gente tinha enquanto time, que uma palavra errada num post, uma postagem correta, um posicionamento fora de conjuntura. Gente, hoje as coisas estão mudando tanto que às vezes você grava um vídeo e 2 dias depois esse vídeo mudou, mas você estava lá no quente da campanha e você não prestou atenção. O número já atualizou e você vai lá e solta um vídeo antigo. Então, quando a gente fala de campanhas maiores, é que essas pessoas também têm que estar empoderadas nesse exercício para entender o que elas estão fazendo, porque o que elas estão fazendo vai refletir nessa candidatura, tá? E aí, por fim, quando errar é humano, para vocês, algo que a gente precisa deixar muito claro aqui é que, assim, como vocês já entenderam que o inimigo não está lá fora, que os furos somos nós quem fabricamos, né? Quando eu gravo um vídeo errado e mando no grupo que não deveria. Gente, eu vi uma coisa assim, porque todo mundo confunde, candidato não tem vida privada mais, né? E eu vi um vídeo uma vez que eu fiquei assim, é tão mínimo, sabe? Mas quando começou o coronavírus, vou dar um exemplo para vocês, tá? E assim, gente, lembrando que as pessoas podem resgatar coisas antigas, né?
Então, como é que está a sua rede social? É uma pergunta. Quando você vai entendendo o que ela é, que deu meu tempo. Mas eu vi gente gravando um vídeo que quando começou esse isolamento, que tinha as lives, né? Teve uma febre de lives e tal, aí eram as pessoas com um brinde na mão, vai Corona, sabe? Mandando em grupo. Pessoas que, em tese, lidam nesse ambiente aqui que a gente está. Então, assim, não precisa de gente lá fora para fabricar a crise é provocada aqui dentro. Quando eu diminuo aqui, que eu fecho a minha porta para as crises, eu tenho mais credibilidade, enquanto se eu enfrentar menos crises, mais credibilidade eu vou ter nessa campanha e mais credibilidade eu vou ter na hora de responder uma crise quando ela vier de verdade. Porque vai ter crise que virá que também não vai depender de você. Então, aí você vai conseguir passar por ela com mais musculatura, tá? Então, só para finalizar aqui, diante da crise, então aconteceu a crise, qual a sua reação? Para fechar, tá, Tófano? Quando a gente fala de redes sociais, é que a gente tem um pensamento muito... Eu até estava gravando... Pode concluir com tranquilidade, minha amiga. Pode concluir com tranquilidade. Então tá bom. Tófano generoso aqui com o tempo. Espero que esteja sendo proveitoso para todo mundo. Tem um pensamento muito incorreto, eu até estava gravando uma videoaula esses dias, que fala assim, eu vou ficar quieto e a crise vai passar, né? Vou me recolher. É que isso não cabe mais, né? Quando a gente fala de rede social, é muito ruim, né? Você está lá postando todo dia, e é melhor que poste mesmo para ser relevante. A Ana falou dos stories aqui, né? Capricha stories, capricha muito, as pessoas querem ver seu dia a dia. Quando a gente está falando de campanha, gente, as pessoas querem ver a campanha se avolumando, né? Não existe um candidato dele mesmo. As pessoas querem ver pessoas, querem ver que aquilo está criando uma onda e tem que postar mesmo. Então, a gente faz overposting, vamos dizer assim, na campanha, mas aí quando vem uma crise, aí eu não falo nada, né? Então, é assim, qual é a reação que se pretende aqui do ponto de vista de literatura, que eu já vou colocar aqui encaminhando para esse final, é assim, a pior atitude que eu tenho é me esconder, eu preciso mostrar a minha cara e eu preciso responder às pessoas, né? Da mesma forma que eu faço as postagens normais, aconteceu um problema, eu tenho que enfrentar essa crise de frente, não adianta se esconder é a pior coisa que pode existir, tá? Sobretudo quando a gente está falando também de uma candidatura, as pessoas querem ver a verdade. Então, eu preciso ser transparente, eu preciso responder. Quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando também de timing. Então, eu já vi crise, já vi crise de governos, assim, que a gente também acompanhou, a gente fez, acompanhou aqui a eleição, né, do próprio Partido Verde majoritário, né, em 2018, e não foi nesse case específico, mas estou falando assim, eu já vi campanhas de governo, assim, demorar a responder uma crise. Então, você imagina assim, um post que está rendendo super negativo, aquilo demorando a ser respondido, sabe? Você fica sangrando lá, gente, quanta gente você vai perder porque você está lá sangrando? E, às vezes, você tem uma resposta. E não é, às vezes, você tem que ter uma resposta, às vezes, uma resposta mais rápida. Você tem que ter uma resposta, você tem que responder às pessoas, né? E aí aquilo fica sangrando ali por horas. Quando a gente está falando de crise, quando eu estava isso 10 anos atrás, antes da gente falar até de redes sociais, que assim, a crise ela é um terreno fértil para boatos. E aí hoje, então, com fake news, que embolou, que misturou tudo virou uma coisa só, assim, é um ambiente tão confuso, que as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Então, a crise, ela também, quando a gente fala de rede social, ela é uma guerra de narrativa. Então, assim, tá todo mundo falando de mim, isso viralizou na rede. Então, eu mesma falo de mim. As pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer. Então, não se posicionar é um equívoco. A gente perde quando a gente não se posiciona. Agora, claro, eu não posso me posicionar de qualquer maneira. Tem que ser uma resposta crível, tem que ser uma resposta sincera, tem que ser uma resposta com transparência. Às vezes, até um pedido de desculpa. O case do Papa traz esse perfume para a gente, que ele assume o erro, pede desculpa, e lá pelas tantas, a gente que monitora a crise, a gente foi vendo que a rede foi voltando, porque imagina que era uma crise muito central para ele, e quando ele faz o gesto dele e é sincero, as pessoas respeitam, né, quando elas entendem que você está tendo uma postura responsável com relação à crise, que lá pelas tantas as pessoas começam a defendê-lo na rede, né? Muito interessante. Aí fala assim, mas ele está idoso,
essa pessoa não tinha que ter puxado o braço dele, e se tivesse machucado, deve ter doído, não sei o quê. Então, a gente vê, quando a gente se posiciona, as pessoas tendem a ouvir, tendem a considerar, sabe? E para virar o jogo. Agora, claro, a gente está falando de rede social. Quando a Ana fala, cadê também os seus apoiadores, né? Porque ninguém é candidato de si mesmo, mas traz gente para essa discussão, traz todo mundo ali para participar, entende? Dá a resposta, mostra a cara e pega os seus apoiadores e ajuda. Eles precisam também ajudar, eles precisam multiplicar essa resposta, tá? Porque quando a gente fala de crise na rede social, às vezes a gente acha assim, não, eu vou me posicionar aqui, eu vou fazer um vídeo aqui e vou postar aqui na rede. E às vezes aquilo está mais alastrado no WhatsApp do que qualquer outra coisa. Então, assim, seus apoiadores têm condição de multiplicar aquilo pelo WhatsApp. Às vezes você fez uma postagem que não foi feliz, que teve uma crise num bairro específico. Então, cadê as pessoas que vão dialogar nesse bairro? Nem tudo a gente resolve com o vídeo todo o tempo, tá? Então, a gente tem que entender o que eu consigo responder na rede social, mostrando o rosto, dando uma resposta coerente, ou quantas vezes eu vou precisar ir pessoalmente ou fazer uma ligação também para contornar essa crise. Mas desde que eu me posicione, desde que as pessoas vejam que eu tenho uma postura respeitosa com elas. Então, crises, o que fazer? Encarar a crise de frente e responder. E, de novo, lembrando do antes, quando a gente não pode ter a cultura do improviso na campanha, é que se eu prestar atenção no que eu estou fazendo, eu vou viver menos crises. E aí eu vou ter mais cabeça, mais tranquilidade para passar pelas crises que vierem. Lembrando que o ambiente de crise é muita pressão. Ninguém gosta de ficar apanhando, né? Toda crise, ela revela um leão ferido. Então, eu sou um candidato, sou uma candidata, é muito ruim ficar apanhando ali, né? Mas se eu tenho credibilidade, sabe? Então eu vou com tranquilidade, falo, gente, eu tenho uma história de seriedade, estou aqui para me posicionar, as pessoas vão considerar isso. E aí, em linhas gerais, assim, o grande recado que eu quero deixar aqui para todo mundo, não só de enfrentamento da crise, mas eu, Roberta, até na minha tese de mestrado e tudo, eu gosto muito de tratar a crise do ponto de vista da prevenção. Então, se a gente prestar atenção no que a gente está fazendo, a gente vai ver muito menos crises. E aí a gente vai ter uma campanha muito mais bonita, sabe? Assim, muito mais verdadeira. E aí, com isso, Tófano, eu finalizo aqui a minha fala. Obrigado, Roberta. É Romildo que está falando aqui. Parabéns a você, a Ana Carolina. Eu vou tirar minha tela aqui, tá? Tá. Romildo, né? Devolvo a palavra. Obrigado. Eu quero, primeiramente, em nome do Tófano, do Marcelo, de todos nós aqui, agradecer a palestra, a fala de vocês duas, tanto a Roberta como a Ana Carolina, dizer da importância e do momento crucial em que vocês nos colocam as suas perspectivas. Primeiro, porque quanto maior a campanha, maior a certeza de que teremos alguma crise a gerenciar, né? Não só, e diria também que chega a ser um sinal de que a campanha está indo bem, porque se nós temos uma crise é porque incomodamos alguém. Então é inevitável que tenhamos consciência de que vamos enfrentar crises e como enfrentá-las, né? E na fala da Ana Carolina, a importância do pensamento aí, de ter um roteiro, de ter uma sequência, de ter um grande planejamento, uma linha mestra de planejamento da campanha, que me parece que está muito bem estruturado no Seja Vereador, e até gostaria que você pudesse falar depois um pouco mais sobre isso. E antes de eu passar a palavra para a professora Vânia Almeida, fazer as suas considerações sobre as falas, eu queria duas coisas. Primeiro, dizer ao pessoal que está conosco na sala Zoom, na sala lotada, estamos com 100 pessoas na sala do Zoom, que quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloque por escrito. E eu vou deixar também uma pergunta para depois, uma consideração de vocês duas, que é a seguinte: como que nós devemos nos preparar e calibrar a eleição desse ano, a campanha desse ano, o que nós podemos ou não fazer na campanha presencial e a dosagem e a ligação dela com a campanha virtual. Me parece que esse talvez seja um dos grandes desafios desta eleição com pandemia, né, que é a dificuldade da presença física, mas que também ela não será zero. Nós continuaremos a ter alguma campanha presencial, né, e ela será relevante. E como engajar a campanha presencial com a campanha nas redes?
Mas, enquanto fica a minha pergunta, eu vou passar a palavra para a professora Vânia Almeida, que é nossa secretária de formação do Partido Verde da Bahia e uma das coordenadoras deste curso de formação, desse curso preparatório para as eleições 2020. Professora Vânia Almeida, boa noite. Pode abrir seu microfone, por favor, para fazer suas considerações. Ok, boa noite, Romildo, boa noite, Tófano, Marcelo, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Claro, uma boa noite especial aí para meus companheiros da Bahia que estão aí participando, os companheiros de Lauro de Freitas, da Bahia, que eu tenho visto, estou vendo aqui. Então, assim, nosso boa noite especial aí para essa galera conterrânea aqui da Bahia. E para todos os nossos cursistas, né? Gostaria, inicialmente, de parabenizar a Ana e a Roberta, porque ela diz assim que estava falando do óbvio. Mas o óbvio, às vezes, é necessário ser dito, porque ele não é tão óbvio assim. Então, foi muito importante a fala da Ana, quando ela coloca do planejamento, da necessidade da gente se conhecer enquanto candidato, de saber o que realmente nos representa enquanto candidato, que ideias, né, que teses nós defendemos, saber quem somos nós, quais são as nossas forças e as nossas fraquezas, conhecer os concorrentes, saber quem nos apoia, quem são os nossos eleitores, e aí, diante disso, a gente saber como trabalhar a nossa campanha na rede social. Parece óbvio, mas não é. E acho que muitos de nós, candidatos que estão aqui, que são do nosso curso, com certeza, esse óbvio não estava tão óbvio. Eu creio que muita gente não fez ainda esse exercício. Então, foi muito importante essa fala para que a gente possa ter clareza da necessidade desse planejamento enquanto candidatos, principalmente para saber escolher qual é a melhor rede para a minha campanha. E aí, a gente tem que realmente fazer esse exercício e tentar compreender onde nós vamos ter um maior sucesso nesses 49 dias de campanha. E aí a fala foi muito clara, assim, não tem muito nem o que comentar, na verdade. Ficou muito bacana, esclareceu, foi bem didático, né? E quando fala da crise, esse tem sido eu acho que com essa questão, a gente está vendo, assim, quem está acompanhando, está vendo muito improviso realmente. Nós temos visto muito improviso aí na pré-campanha, muita gente fazendo coisas assim, talvez sem um pouco mais de orientação. E aí eu queria, inclusive, colocar um questionamento para as meninas, se for possível, a gente falar um pouco sobre isso, com relação à questão das lives. Eu tenho acompanhado assim, muitos candidatos fazendo lives, né? O tempo todo. Live de tudo que você pode pensar. E muitas vezes a gente está vendo o candidato fazendo live como se ele fosse um entrevistador. Ou muitas vezes ele faz lives até assim que seriam mais como reuniões. Só que essas lives, elas são transmitidas na rede, então elas ficam gravadas, elas ficam expostas. E aí, que orientação, o que é que vocês poderiam colocar assim, de dica para o nosso pessoal, para os nossos cursistas, nossos candidatos, nossos pré-candidatos, com relação às lives, que é uma coisa que está muito acontecendo nas campanhas. Então, assim, parabenizar pela palestra extremamente didática que as meninas fizeram e ver se elas podem dar uma pontuadazinha nessa questão das lives, que eu acho que tem muita gente fazendo live, mas que precisa de umas dicas aí. Era isso que eu gostaria de falar aqui e, mais uma vez, agradecer à Fundação por estar oportunizando esses momentos para os nossos pré-candidatos. Está sem som? Ok, muito bom. Vamos passar para Roberta e a Ana Carolina fazerem as considerações em cima dos questionamentos do Romildo e da professora Vânia. E depois disso, anunciarei a nossa aula de amanhã e farei o encerramento. Está com vocês. Obrigada, Tófano.
Então, eu vou aqui começar, que eu vou falar então do Seja Vereador, né? Você nos deu essa oportunidade. Seja Vereador, então, é um planejamento que a gente elaborou e disponibilizou esse produto para as pessoas adquirirem por um preço bem mais acessível, porque a gente entendeu duas coisas, que essa eleição é uma eleição predominantemente de rede social, de forma a ter muita força, e também uma eleição de pouco dinheiro. Porque até aqueles candidatos mais proeminentes, que normalmente conseguem um apoio de um empresário um pouco, né, que tem um pouco mais de dinheiro, até ele está com dificuldade, porque os grandes empresários estão investindo nos hospitais de campanha, nos trabalhos sociais. Então, a gente sabe que essa eleição ela também vai ser atípica nesse aspecto, vai ser uma eleição com menos recurso. Então, é uma forma que a gente teve de disponibilizar, principalmente para os pré-candidatos menores. Eu deixei o site, o link do site aí no chat, para quem quiser conhecer o produto. Mas também no nosso Instagram, no Instagram da Comitê, Roberta e eu estamos sempre colocando dicas, muitos vídeos, muitas dicas sobre planejamento de campanha e sobre crise. Então, lá vocês também encontram muita dica valiosa que, assim, te dá um norte muito bom disso tudo que a gente está falando, tá? Eu vou começar a responder, e aí eu vou passar para a Roberta sobre primeira pergunta, como fazer a campanha presencial, né? Então, gente, a gente sabe que não tem como fazer a campanha 100% online, porque política é feita de pessoas, é feita do tete a tete. Inclusive, hoje a gente conversava com um prefeito candidato à reeleição do interior do Brasil, e ele, assim, as pessoas, a equipe dele, que teve acesso a algumas pessoas, as pessoas falam assim, nossa, ele foi um prefeito maravilhoso, mas ele não veio mais aqui. Então, as pessoas sentem falta do presencial. As pessoas querem ver o candidato e as pessoas querem, sabe, tocar, pegar. É do ser humano esse relacionamento, né? O brasileiro, ele é muito, muito caloroso. Então, a gente sabe, só que isso vai ter que ser feito dentro dos parâmetros da higiene e do que manda a OMS. E aí eu vou deixar a Roberta falar principalmente sobre o aspecto da crise. Mas no que tange ao planejamento, até essas saídas na rua, elas têm que ser feitas de forma muito pontual e muito organizada. Então, assim, de preferência, se você puder, carregue uma sacola com máscara e álcool gel, porque se você encontrar uma pessoa e ela estiver sem máscara, ofereça uma máscara para ela. Dê de presente. E, gente, tem que tomar cuidado com a legislação, tá? Para não parecer que vocês estão dando brinde. Mas é no sentido de falar assim, você não tem uma máscara, não? Coloca, porque eu só posso conversar com você se você tiver de máscara. Álcool gel, tirou do bolso, espreme na mão da pessoa, sabe? Olha, higienize aqui sua mão. Ou então fala assim, vamos conversar distante, porque, desculpa, mas é o que o momento pede. Vai ter que ter o presencial, mas vai ser diferente. E aí, gente, a gente tem que usar esses momentos também com criatividade. A gente tem que aproveitar, tirar o melhor proveito das situações, né? Então, o que está se usando neste momento? É o drive-thru? É o drive-in? Sabe? É bolar eventos diferentes mesmo. Assim, cara, vou fazer um evento de drive-thru, de lançamento da minha candidatura, vou reunir um monte de carro, galera buzinando e colocar uma projeção que a cidade vai se abalar com a minha projeção. Então, tem que ser criativo nesse momento. A gente tem que se reinventar. O fato é que, por mais que você vá às ruas, passe de casa em casa, né? Que é o que, assim, converse com as pessoas, que é a forma mais segura. Não vai ser a mesma coisa de quando a gente podia encher um salão ou uma sala de aula. Quando a gente enchia um auditório com 100 jovens, não será mais possível isso. Você não vai conseguir fazer uma reunião com aglomeração. Por isso que o momento requer também muita criatividade por parte do candidato. E aí, Robertinho, eu já vou emendar com as lives, porque é mais ou menos caso, e aí você arremata, tá bom? Que é a pergunta da Vânia com relação às lives. As lives, elas vieram como uma saída desse momento, em que está todo mundo enclausurado dentro de casa, tendo muito o que falar, e não tem para quem falar. Então, assim, gente, isso desde os artistas, desde a área cultural, a política. Quando começaram as lives, só quem tinha um pouco mais de sagacidade, né, com rede social, começou. De repente, todo mundo está fazendo live.
E Vânia, tem que fazer. Não tem outro jeito, amiga. Tem que fazer live. Claro, aquilo que você fala está eternizado. É a fala da Roberta que ela pode reforçar aquilo aqui de novo. Se você não quer que seja publicado, não faça. Então, assim, nessas suas palavras. Mas a live é uma forma de comunicação nesse momento que atinge as pessoas. Se as pessoas têm interesse no que você tem para falar e o seu conteúdo realmente tem relevância, de fato a live é uma saída. E aí não precisa fazer live todo dia, mas faça um calendário, planeje, faz um calendário de lives. Ó, uma vez por semana eu vou falar das minhas propostas, uma proposta por semana, uma bandeira por semana, né? Uma semana eu falo de educação, outra de saúde, outra de segurança pública. Faça uma programação disso e tenha o que falar. Porque fazer por fazer e não ter conteúdo, isso cai o seu engajamento e faz com que as pessoas percam total interesse em você. Então, você tem também que pensar sempre que a rede social ela é para ser usada com relevância. Não adianta você fazer 5 posts por dia, de 3 em 3 horas, porque alguém te disse que isso é o que vai fazer com que as pessoas te vejam com frequência, que eu já ouvi isso também, se o que você vai colocar lá é vazio, é uma frase motivacional, é um bom dia, uma boa tarde, boa noite, e isso, de fato, não agrega, polui o feed e as pessoas se cansam de você. Então, o ideal é você oferecer um conteúdo de valor. Aí, agora eu passo a palavra para a Roberta, que vai entrar com esse do aspecto da crise nessa fala. Não, eu me sinto contemplada com a sua resposta, Ana. Só acrescentaria aqui, Vânia, um abraço para você, que foi tão gentil aí com as suas palavras, obrigada. Mas quando a gente faz uma live, é só para a gente entender assim, qual é o objetivo, o que eu quero comunicar, que é tudo de comunicação, gente. A gente não faz a esmo, assim, né? Tipo, eu vou sentar aqui e vou falar alguma coisa. Eu tenho que ter objetivo. O que eu quero com essa live? O que eu quero comunicar? Nessa imagem que eu vou passar, quando a gente fala de imagem é a percepção que as pessoas têm de você. Então, qual é essa imagem que eu estou construindo com essa live? E obviamente, você tocou algo que é muito interessante, que é assim, às vezes eu sou o candidato ou sou a candidata, aí eu fico fazendo live entrevistando a pessoa. O ideal é que eu fale também. Então, não é ser somente um entrevistador, as pessoas querem ver o meu repertório, o meu conteúdo. Então, isso também tem que ser pensado na hora de você montar uma live. Se você vai ser o entrevistado, ou se você pode bater um papo também, mas desde que você fale, porque as pessoas, quando a gente está nessa disputa, as pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer, né? As minhas ideias e tudo mais. E aí, dos novos tempos, assim, ter só os cuidados, assim, porque o que a gente viu foi gente... E não vale só para live, tá, gente? Reuniões online, assim, das mais variadas, porque as pessoas estão sendo filmadas, e aí quando eu falo assim, segurança lá da informação, então a gente está aqui nessa sala. Então, assim, eu vou verificar, eu tô no lugar adequado e tal, eu desliguei mesmo, a gente já aconteceu crise de gente que não desliga a câmera e aquilo continua sendo filmado, e a pessoa fala um monte de coisa. Na outra, não tem muitos dias a gente lidou com essa crise. Foram fazer um evento ao vivo, de campanha, e aí, na hora de fazer o teste pelo YouTube, o áudio estava aberto. Aí você pensa aí a conversa toda de bastidor sendo transmitida, minha gente. Então, a tecnologia, ela trouxe também novos cuidados, e a gente também faz uso da tecnologia de maneira atabalhoada, essa que é a verdade, né? Então, a gente não está preparado para ela. Então, assim, vamos verificar, tá gravando? Eu finalizei uma reunião, eu finalizei mesmo, imagina, você faz uma reunião, igual a gente tem acompanhado. Gente, tem muita gente fazendo tanto reunião presencial, obviamente com os devidos cuidados, que é o que a Ana falou, a gente não pode nem colocar a nossa saúde em risco, e muito menos a do outro, isso é uma crise sem precedentes, e a gente tem visto reuniões presenciais com muito cuidado com máscara, com distanciamento, etc., com cuidado com álcool gel, tudo bonitinho. E também a gente tem visto muitas reuniões online. E aí, quando a gente fala no online, imagina você terminar uma reunião e achou que desligou a câmera e não desligou o áudio e faz um comentário assim que vaza, sabe? Então, a gente tem que ter cuidado aí com o uso da tecnologia. Eu sou meio arauto do fim dos tempos mesmo, gente, mas é porque meu olhar é treinado para a crise, viu? Mas esse olhar amplia a visão de vocês, com certeza.
Maravilha, Roberta. Olha aí, eu estou aqui tentando responder todo mundo que está elogiando pelo celular, aqui no bate-papo do Zoom também. E eu queria, de coração, agradecer você, Roberta, e você, Ana Carolina, por terem dedicado uma parte preciosa do tempo de vocês para contribuir com a Fundação Verde Herbert e Daniel, através da Escola Ricardo Silva, para contribuir com carinho com cada pessoa que hoje estava aqui na nossa sala de Zoom, cada pessoa que acompanhou pelo Face, pelo YouTube, e que também vão ter oportunidade de visualizar muitas e muitas vezes, porque vai, além da gente disponibilizar na plataforma, esse link do YouTube que foi enviado para vocês pode ser acessado a qualquer momento, rever a palestra, anotar os pontos que vocês acharam mais importantes, chamar a sua equipe. Quando eu falo equipe, são os colaboradores, pessoal da família, amigas, amigos, para assistir junto com você e definir esses pontos. Muito obrigado de coração, tá? Porque eu sei que profissionais do gabarito de vocês, só sendo muito generosos para dedicar esse tempo graciosamente para a gente. Muito obrigado mesmo. Romildo, pelo seu carinho de sempre estar aqui nessa parceria bacana, você que é o nosso secretário de comunicação do Partido Verde de São Paulo, professora Vânia, que coordena o curso junto comigo, a sua participação aqui muito nos enriqueceu, e o Marcelo Silva, grande amigo e conselheiro cearense da Fundação Verde Herbert e Daniel. Eu quero anunciar e pedir para que todos vocês guardem as noites de segunda e de terça para a gente, porque é na segunda e na terça-noite que a gente costuma fazer aulas ao vivo. Eventualmente, quando algum palestrante não pode nesses dias, é que a gente acaba avançando para noites de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo ainda não, né? Mas chegando perto da campanha, quem sabe, né? Eu quero convidar todo mundo para amanhã, às 8h30 da noite, aqui no mesmo bate-local, no mesmo bate-canal, 11 de agosto, terça-feira, nós vamos receber outra presença de peso, o nosso deputado federal pelo Ceará, Célio Studart, uma fera, sabe ganhar voto como ninguém. Ele é nosso pré-candidato a prefeito de Fortaleza e vai falar aqui, sabe o quê? Sobre o quê? O uso das redes sociais na pré-campanha e campanha. Então, nós tivemos hoje aqui duas grandes teóricas nos passando informação e amanhã nós vamos ter uma fera que vai falar como é que a gente faz isso na prática. Eu aguardo vocês aqui amanhã. Um forte abraço também ao Chico e ao Arthur pelo apoio incondicional. Um abraço e até amanhã.